Olá pessoal, continuando. Então, eu consegui pegar aqui uma borboletinha, ó. Vou já soltar ela, minha gente, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo botar ela aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Vou tirar aqui a florzinha, que eu botei a florzinha pra ela não se machucar. Tá vendo? Veja aqui os detalhes dela. Olha aqui. Tá vendo? Pois é, gente, esse aqui é uma borboleta, né? E ela tem muitos detalhes. Deixa eu botar ela pra fora. Vou botar ela aqui. Aqui, ó. Então, olha, muitos artistas se inspiram nas borboletas, sim. Fazer seus poemas, outros para fazer suas artes, né? Porque ela é uma criatura admirável, né? Um inseto admirável. Bem aqui, gente, olha, não sei se dá para vocês verem muito não, né? Porque fica muito próximo. Mas as borboletas, elas passam por um processo bem interessante, né? Olha só. Vou soltar ela, tá? Então, novamente fiz novas pesquisas, né? Dessa vez sobre a borboleta. Gente, foi uma borboleta linda, 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 mas não deu para eu captar a imagem dela. Mas enfim, eu só consegui ver algumas borboletas azul, azul não, amarela e laranja. Mas tinha outras linda, linda, linda. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês também é, fiz outras pesquisas, como eu já disse, né? As borboletas, antes delas se transformarem em borboletas, elas, na verdade, o que acontece? Elas põem ovos, né? Esses ovos se transformam, né, no lagarto, que ela vai passar pelo ciclo de vida. Então, é os ovos, depois a larva, a pupa e então o imago, que o imago é o adulto, que é justamente a borboleta. Então, as lagartas, elas são primeiros, porque são as borboletas que põem os ovos. E depois que põe os ovos, se transforma na larva, que é a lagarta. E a lagarta vai se alimentando, se alimentando. E uma curiosidade é que a lagarta, ela procura se alimentar só durante a noite, porque durante o dia ela fica descansando, ela fica dormindo. Então, depois ela se transforma, né, na pupa, que é o casulo, e dentro do casulo ela vai passando pela transformação até se transformar na linda borboleta. Gente, eu tô um pouco suada porque eu fui atrás de imagem da borboleta em vários lugares. mas enfim. Então, depois que ela vai se transformando dentro do casulo, que é a pupa, ela vai se desenvolvendo, se transformando, até soltar aquelas suas asas. Às vezes está um pouquinho molhado, ela espera secar para poder dar o seu primeiro voo. As borboletas, elas têm um sistema bem interessante, né? As asas delas é formado por escamas. Essas escamas ajudam a controlar a temperatura. E, gente, uma coisa interessante é que elas têm muitos olhos, são várias lentes. E esses olhos dela, eles conseguem captar as cores, assim, de uma forma bem interessante, com detalhe e tudo. As cores que ela consegue mais assim ver, que são as mais fortes, que é a vermelha, a amarela e azul. Ela consegue captar essas cores. E outra coisa interessante é que ela consegue captar, ela consegue ver os raios ultravioleta. Interessante, né? Pois é, elas conseguem ver os raios ultravioletas que nós não conseguimos ver de jeito nenhum. Outra coisa interessante é que as borboletas, elas são bem diferentes umas das outras, né? Elas têm as patas delas, elas conseguem sentir os sabores através das patas. Além disso, elas também conseguem identificar plantas tóxicas que fazem mal para elas através da pata. Ela usa um tubo, que é um canudinho que ela usa para poder sugar o néctar das plantas, né? O pólen, e assim elas podem polinizar todas as plantas, né? Se eu me lembro bem, essa é a palavra. E uma coisa interessante, gente, é que as borboletas, elas não têm muito tempo de vida.
Mas o tempo que elas vivem é suficiente. Que interessante, né? E a gente vive mais tempo e ainda acha pouco, né? Quer dizer, eu acho pouco, eu queria viver 1 milhão de anos. Então, a expectativa de vida delas é de 2 a 4 semanas. Né? O corpo da borboleta ela é dividida em 3 partes, é a cabeça, o tórax e o abdômen. Elas possuem 6 patas, 3 de cada lado, 2 pares de asas, como eu já disse, muitos olhos, milhares de pequenos olhos, tá? E assim ela tem uma supervisão, né? E como eu já disse, ela sente sabores com as patas. Olhando aqui minha pesquisa, com todos esses detalhes que eu acabei de falar para vocês, eu volto novamente ao que eu falei no início. Deus existe. Por quê? São muitos detalhes para existir assim do nada, né? Essa vai ser sempre, em todos os vídeos que eu fizer, de vez em quando vai ter essa fala em relação a surgir do nada. Não tem como algo feito com tanto detalhe, com tanta delicadeza, com tanta lindeza, nascer assim de repente, né? Não tem como. Então, como eu sempre falo, por trás de toda beleza existe alguém maior, e esse alguém é Deus. Então, Deus existe. Interessante, gente, que tem um poema de Vinícius de Moraes que diz assim, é o poema das borboletas, né? As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Então, borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz, as amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, que escuridão. Então, esse poema é de Vinícius de Moraes, e além dele existem outros artistas, né, que usam dessa beleza para se inspirar, da beleza das borboletas para se ver inspirados a fazer poemas, a fazer belas artes, né, belas pinturas. Então, gente, voltando aqui, lembrando, não esqueçam disso, Deus existe, pois tanta beleza não existiria se não tivesse alguém tão maravilhoso por trás de tudo. Tenham um bom dia para vocês.